Tudo bem, irmão? Como é que você tá? Tudo na paz, graças a Deus. E você? Na paz, graças a Deus. Tirando esse friozinho, se aqui no Rio tá esse friozinho aqui, vocês lá em Floripa, o bicho pega mais ainda um pouquinho por aí, né? Pô, imagina como é que tá aqui, cara. Teve 2 semaninhas atrás aí que me lembrou os tempos de Ucrânia, viu? E vou te falar, Betão, parece que o nosso frio aqui é um frio diferente, né? Lá é -10, -15, -20, mas parece que o friozinho daqui é diferente, irmão. Tu sente a mesma coisa? Eu falo a mesma coisa. Eu lembro que quando eu vinha de férias pro Brasil, aí chegava aí em São Paulo, por exemplo, tava marcando 10 graus, sei lá, alguma noite assim, e eu sentia muito mais frio do que os 10 graus da Ucrânia. Verdade. Não, na época, eu tive na Bulgária, né? E aí na Bulgária, próximo da Ucrânia ali, leste europeu e tal, e era aquilo, treinava com neve, bola laranja, -20, -30, mas parece que a sensação que a gente tem aqui no nosso inverno é pior. E olha que eu tô no Rio, ainda tem isso. Pois, Mas, irmão, antes de qualquer pois coisa, é. eu queria te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, o meu convite, na verdade, de estar batendo esse papo rápido aí comigo. É um projeto que é uma honra ter você acompanhando as minhas lives e os meus encontros aqui com o pessoal. A ideia é justamente mostrar que o jogador de futebol ou o ex-jogador de futebol, a galera que vive do futebol, do esporte como profissão, que são pessoas normais e que têm seus problemas e têm seus desafios, seus sentimentos, e é trazer um pouco desse bastidor, né, da vida de um atleta, como é que foi para chegar até o profissional, que pouca gente acaba desconhecendo, porque a oportunidade que eles têm de ver vocês e ver os atletas, os jogadores dos seus times, é ali nas quartas-feiras, nas terças-feiras, no sábado e no domingo, na televisão. Então, te agradeço desde já, a gente bater um papinho rápido aí. Valeu, meu parceiro? Eu que agradeço pelo convite, cara. Eu que agradeço. É sempre bom esse bate-papo aí, porque, igual você falou, as pessoas conhecem a gente somente pelas 4 linhas. A gente acaba sendo um íntimo das pessoas por estar na televisão, ali na sala da casa de todo mundo, mas, na verdade, poucas pessoas sabem como que é a nossa vida fora das 4 linhas. As pessoas acham que a gente não respira, não vive, não faz nada, Exato. além de jogar futebol, né? Então, esse bate-papo é sempre interessante. Bom, irmão, bom, show de bola. E a gente é engraçado, né? Porque a gente se conhece eu lembro foi Copa Zico que a gente teve nosso primeiro encontro, quando a gente jogou foi Vasco e Corinthians aqui no Rio, no CFZ do Zico. E ali, Isso cara, aí. ali isso deve ter, sei lá, isso deve ter mais de 20 anos, deve ter 21 anos, pode ter sido em 2000, talvez. Por aí, Por aí, foi 20 anos. 99, acho que 99, 2000, 99, né? Exato, 99. Então, 20 anos. E o engraçado, cara, que ali, eu te conhecendo mais hoje, né, assim, por toda a sua trajetória, toda a sua carreira e tal, eu já te vi ali um líder nato, né, cara? É engraçado, porque você sempre teve essa sua personalidade forte de comandar, de xerife e tal. Isso é muito maneiro, porque o tempo se passou, são mais de 20 anos que se passaram, e o que a gente consegue, quem te conhece, quem te acompanha, quem sabe da sua trajetória, vê que é aquilo desde sempre, desde criança. Mas aí eu vou te falar, começar pela primeira perguntinha já. O povo quer saber como é que você chegou, na verdade eu quero saber, na verdade o povo com certeza também, mas eu gostaria de saber, que você é cria do Corinthians, todo mundo sabe, como é que foi esse processo, irmão, até chegar lá? Rolou uma escolinha antes, peneira, futsal, foi direto pra lá? Como é que foi essa chegada no timão lá? Cara, na verdade, eu cheguei no Corinthians com 10 anos de idade, cara. Com 10 anos de idade. Caraca, Mas quem era o craque da teve bola nem lá em tempo de casa era passar meu por outro irmão. lugar, né? Nem tive tempo, nem tive tempo. Mas, na verdade, o craque de bola lá em casa era o meu irmão. Eu era desengonçado, gordinho, baixinho, assim, né? Meio Então era sem igual jeito. aqui, irmão. Era igual aqui em casa, a mesma coisa. E, e o meu irmão era aquele antigo ponta esquerda, né? Rápido, canhoto, habilidoso e tal. E meu pai conseguido um teste lá na base do Corinthians lá. E eu ia pra eu não ficar chorando em casa, falou, ó, vai junto, vamos junto.
Aí chegou, passaram, não sei, alguns meses, daí o meu irmão já não queria ficar mais, não sei, porque tem duas versões, né? Um fala que ele era muito rápido e apanhava demais, e outro fala que quando deu 3 meses o treinador foi perguntar o nome dele, ele ficou chateado, pô, tô 3 meses aqui, o treinador nem sabe quem sou eu. E eu acabei passando, fui passando os testes, fui indo, e aí quando chegou no infantil, né, que era de fazer a divisão, que chegou uma empresa no Corinthians chamada Eurosport, uma empresa forte na época, né? E aí teve uma divisão de 2 elencos, um para disputar o estadual e o outro que disputava a associação que tinha na época em São Paulo, né? E daí eu comecei a ir para o time reserva, cheguei a ficar lá no quarto time, isso no infantil. No dente de leite pro infantil. Daí o treinador falou, cara, por que você não muda de posição? Eu jogava de lateral direito, né? Não tinha velocidade de nada. Aí ele falou, por que você não muda para zagueiro e tal? Isso foi no início do ano. Daí eu falei, tá bom, já tô aqui mesmo, vamos que vamos. Aí quando chegou no final do ano, assim, resumindo a história, eu já estava como capitão da equipe, né? Feliz da vida, a gente sendo campeão paulista infantil. E dali pra frente, cara, daí foi só alegria. Daí a gente foi crescendo, e quando foi com 17 anos, eu subi profissional, fiz minha primeira partida no profissional, daí depois não saí mais, né? Então foi uma trajetória bem bacana. E fiquei no Corinthians até 24 anos. Muito legal. Engraçado, né, cara? Porque aqui em casa, por exemplo, era bem parecido. Eu tenho meu irmão, né, que sempre foi muito técnico, era atacante no futsal, era o fera daqui de Niterói, que sou de Niterói, e aí a expectativa era muito grande em cima do meu irmão por ser muita qualidade. Só que, como não teve muita ida para o campo cedo, acabou que a minha ida para o campo um pouco mais precoce acabou ajudando. Mas é engraçado como é que as histórias, né, elas existem. E se a gente não expõe isso, se você não expõe, você tem um irmão que na época era muito mais promissor que você e talvez seguiu por outros caminhos, ninguém sabe, ninguém iria saber. Ó, tem a galera mandando abraço pra gente aí, meu irmãozão de morar junto, de vir pra Niterói. E seu companheiro também no Corinthians, o Wesley. O Wesley tá mandando um abração pra você, pra gente. Esse é fera. Tá construindo sua carreira agora como treinador. E deixa eu te fazer uma pergunta. Então, com 17 anos, ou antes, não sei, que você já teve essa... Você foi um cara muito inteligente, isso dá pra ver dentro de campo, sabendo se expressar com os companheiros, com o próprio treinador, nas suas próprias entrevistas. Quando que você teve essa percepção de, caramba, meu sonho de 10 anos de idade lá atrás tá virando realidade, eu tô achando que, de fato, eu tô virando um jogador de futebol? Foi só quando você subiu pro profissional? Ou rolou isso antes ali ainda no juvenil? Porque acho que nem teve juniores, né? Você subiu com 17 e já foi do juvenil direto pro profissional. Cara, mas eu fui na contramão. Nesse sentido, eu fui na contramão da maioria das pessoas. Eu tive sempre uma educação muito boa por parte dos meus pais, né? Sempre foram pessoas muito, muito ligadas a nós nessa questão da educação. E por incrível que pareça, eu nunca tive o sonho de ser um jogador de futebol profissional, cara. Nunca tive essa obsessão, esse sonho que toda criança, ou sei lá, 99% das crianças no Brasil tem. Eu sempre fui jogando, assim, fui subindo nas categorias, mas eu sonhava em estudar, cara. Meu sonho era estudar, era ser veterinário. Eu lembro que na época quando eu era criança, eu queria ser veterinário de qualquer jeito. E isso foi até chegar no profissional, cara. Até chegar no profissional, tanto que eu cursei faculdade, né? Eu fiz 2 anos de faculdade de fisioterapia e já no time profissional. Que bom, aí eu só fui decidir jogar mesmo assim, que eu cheguei no momento de decisão na minha vida. Eu já tinha 1 ano de profissional, foi quando eu subi com 17, como eu falei, né? Aí no final do ano eu entrei prestei vestibular, fui para a faculdade. E quando o treinador era do Luxemburgo. Daí quando o Parreira assumiu, em 2002, eu passei o ano 2002 estudando inteiro. Aí chegou no final do ano, foi quando a gente foi para a final do Campeonato Brasileiro contra o Santos, nas famosas pedaladas do Robinho, né? O Parreira levou a gente para uma cidade chamada Extrema,
E era bem na semana de prova, para ficar concentrado para o jogo. E era bem semana de prova. Aí o Parreira, eu tava com medo de falar para o Parreira, para me liberar para fazer prova, né? Eu falei, não, se eu falar isso para ele, ele vai me mandar embora e, né, não vai querer saber mais de mim. E diferente, né? Um caso que talvez ele nunca tivesse pego, né? Pois é. Daí eu fiquei pensando. Daí eu falei, vou falar com ele. Daí eu cheguei e falei, Parreira, é o seguinte, vou ter semana de prova na faculdade, tem como me liberar para mim? Eu fui corajoso demais, arrisquei, né? Falei, tem como me liberar para fazer as provas? Tal? Ele falou, cara, não dá. O máximo que eu posso fazer por você é deixar você ir fazer as provas na faculdade, aí você volta para dormir, você tem que voltar para dormir na concentração. Daí eu falei, tá bom, vou tentar. E ficava mais ou menos a 100 quilômetros de São Paulo a concentração. Aí eu fazia todo dia 200 quilômetros, né? Porque eu fazia 100 para ir e 100 para voltar. Eu estudava de manhã, eu treinava de manhã, estudava à tarde, à noite eu ia fazer a prova. Daí quando era 2 períodos, eu treinava de manhã à tarde, saía vazado para fazer a prova. Daí, conclusão, chegou no final, eu fiquei de DP somente de fisiologia, mas daí eu falei, agora eu vou ter que ser jogador de futebol. Depois dessa, não tem como eu fugir, né? Daí eu larguei a faculdade e acabou dando certo. Mas assim, mais uma vez, a gente que te conhece, a gente que te segue, vê o seu viés de empreendedor, de empresário, de buscar conhecimento, isso é maneiro pra caramba. Eu não sabia de você ter essa curiosidade de ter um sonho diferente da maioria. Isso é sensacional, né? E assim, foram 2 anos cursados. E naquela época, acredito que só não tenha se formado porque não era como hoje, que você pode se formar com online, que você tem matérias que você possa fazer virtualmente. Naquela época, eu acho que não existia ainda, então isso talvez tenha te prejudicado nesse sentido. Mas, cara, você já tem 2 anos cursados. Daqui a algum tempo, esperamos que sua carreira ainda persista bastante tempo, mas você já tem ali os 2 anos cursados, você pode tentar voltar e já se inserir em um outro mercado, que é um mercado que você gosta também, né? Existe essa possibilidade, né? Ou tem algum tipo de validade? Você sabe disso ou não? Tinha validade. Eu teria 10 anos. Tem? Eu teria 10 anos para poder voltar e para continuar da onde eu parei e, de repente, arrematar as matérias que precisavam. Só que agora já se passaram mais de 10 anos, né? E a cabeça também agora foi para outro rumo, né? Tá no outro caminho aí. Eu conheci minha esposa na faculdade, né? Com 17 anos. Ah, que legal, cara. E ela se foi... Muito legal vocês dois juntos, trabalhando juntos, e você ajudando ela te ajudando. Eu acompanho todas as postagens de vocês e acho, muito bacana. Então, assim, foi o que tinha que ter, foi como tinha que ter sido, né, irmão? E agora você podendo ajudá-la de uma outra forma, eu tenho certeza absoluta que você é um cara que adora ler por gestão, adora ler por conhecimento, e você acaba aplicando isso aí na sua vida, além de profissional, porque a gente exige muito o futebol hoje, não só hoje, mas como sempre, exige muito essa inteligência aí de gestão, né? Para você ter um grupo na mão e os companheiros e os treinadores e os gestores. E, só tenho a dizer que com certeza, não só eu, como uma galera que está te conhecendo também, te vê como uma pessoa fora da curva, né? Então, eu fico feliz, mano, porque assim, eu acho que jogador de futebol não é só jogar bola, né? Por nós sermos pessoas assim que muitas crianças têm a gente como exemplo, então a gente tem que passar uma imagem bacana, tem que passar uma postura legal, mostrar que futebol não é só chutar uma bola, você tem que saber se expressar, se comunicar. Aquela questão do cidadão, a gente tem que passar essa imagem do cidadão. Exato. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, eu tenho um projeto social que estou lutando para poder executar, onde meu projeto... Eu sou formado, me formei em administração depois que eu parei de jogar, né? Então eu trabalho já na área comercial, agora vindo um pouco mais para o marketing e tal. E eu já peguei do Wellington Paulista, e já que você tocou, tá difícil de executar o projeto, porque a gente quer fazer um projeto bem organizado e tal, e quando a gente depende de terceiros é muito difícil. Então eu tô pedindo aos meus convidados
uma camisa autografada para eu poder executar uma rifa e dos valores que eu for executando, que eu for arrecadando das camisas dos meus convidados, é como eu vou iniciar o custeio do projeto para ajudar as crianças. E o projeto, Betão, nada mais é o seguinte: eu mostro a importância do estudo paralelo ao sonho de ser jogador de futebol, entendeu? É a escolinha de futebol, mas tem que ter o boletim, não pode estar em recuperação, tem que estar cadastrado no colégio. Então, e aí eu mostro o meu exemplo, e você vai ser um exemplo também que eu vou mostrar disso, com certeza, aonde o estudo, se ele não for abandonado junto com a sua família, com seus amigos e tudo mais, ele pode te trazer bons frutos, ele pode te trazer uma pessoa bem-sucedida, como o futebol, né? Talvez um pouquinho mais demorado, mas aí é uma questão de reconhecimento mesmo. Mas você pode ter seu carrão, sua casa bonita, seu apartamento, enfim, o que você quiser, através de uma outra profissão. Então, o projeto do projeto é esse. Então, quando vier contra o Vasco aqui ou contra o Botafogo aqui, se eu puder conseguir uma camisinha do parceiro, eu agradeço. Claro, já conseguiu, irmão, já conseguiu. Tá tudo certo. E uma coisa que eu falo, Bruno, é o seguinte: jogador de futebol a gente é por um determinado tempo da nossa vida. Agora, cidadão a gente vai ser para sempre, né? Jogador de futebol, uns são jogadores por 10 anos, outros por 15, por 20, mas cidadão a gente vai ser para sempre, né? Então, se a gente não souber se comportar como cidadão, fica bem complicado, né? É o que eu costumo falar para a molecada e os amigos quando a gente conversa sobre esse assunto. Cara, vocês e eu, como tive do outro lado também, somos cidadãos normais, né? Como qualquer um outro. Só que a profissão que a gente escolheu é uma e acaba tendo um pouco de mais de evidência e pelo que é. Mas o que os valores que o esporte te dá, além do que você tem de dentro da sua casa, da sua família, que na maioria dos casos é a mais próxima e a que mais está presente na sua personalidade, o futebol e o esporte te tornam um cidadão ainda mais preparado para a vida, né, irmão? Eu, nos processos seletivos que eu faço aí no mercado de trabalho, por se tratar de um ex-atleta e ter disciplina, responsabilidade, a gente é visto diferente, né? Então, essa ideia de passar para a galera nas minhas palestras, quando eu dou, no projeto e tudo mais. Irmão, é muito bom e sensacional te escutar ainda mais falando sobre isso, essa sua cabeça aberta e inteligente, porque é a vida. Porque, infelizmente, cara, você já com 37, 38, 37, se não me engano. Mas com um corpinho de 25, 25 passos. Ah, então! Mas era justamente isso que eu ia te falar. Você subiu em uma era, uma geração que era muito diferente. Então, esse reconhecimento dos valores, de cuidados e tudo, tá um pouco diferente. Passou em uma época um pouco diferente, agora talvez mudando um pouco mais por conta da tecnologia, de uma forma geral, né? Hoje, se dentro de campo, se não for responsável, tiver disciplina e não correr, tem um tal de um GPS agarrado no peito aí, que se não correr não tem jeito, né? Então, não tem mais como dar muito migué. Mas é isso, irmão. Agora eu quero te fazer uma pergunta, já para daqui a pouquinho te liberar. A gente sabe, a galera do Leão que tá seguindo aí, galera do Avaí, já me segue também, que toda segunda tem resenha boa, tá? E aí daqui a pouquinho tem compromisso aí nos seus deveres. Mas eu queria te perguntar duas coisas, antes da gente finalizar. Manda. Sua experiência na Ucrânia, né? Essa experiência sensacional de ter vivido outra cultura, pelo pouco que eu estou te conhecendo ainda mais agora. Você deve ter extraído muita coisa legal de lá, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que foi de mais importante assim, que você traz para a sua vida depois de ter conhecido outra cultura, outra língua, enfim, um ambiente totalmente diferente. Albertoninho, como a resenha tá boa, a gente vai prolongar. Resenha boa, a gente pode prolongar, não tem problema nenhum. Cara, assim, vou dizer uma coisa para você. Tem coisa na vida que dinheiro nenhum paga, né?
Tem coisas na vida que somente a experiência, a vivência vai nos fazer crescer, né? E eu digo que o que eu passei na Ucrânia, o que eu aprendi culturalmente falando, né? Questões de lições de vida, idioma, tive que aprender a falar russo. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive é respeitar as diferenças entre as pessoas, né? Porque você vai para um país totalmente diferente do seu, pessoas que pensam totalmente diferente de você, que falam outro idioma, outra cultura, que teve outra educação, e você não olhar as pessoas com um olhar de julgamento nenhum, né? É você saber entender, compreender o porquê que aquelas pessoas agem dessa maneira, o porquê que elas se comportam dessa maneira, o porquê que é um povo que está sempre fechado, porque tem toda uma história que vem de trás. Então, essa questão da cultura me fez ver o mundo, talvez, de uma maneira bem diferente. Que a gente está acostumado a olhar somente para o nosso umbigo, para a nossa barriga, somente olhar para a nossa vida e acaba esquecendo que tem todo um mundo em volta. Então, acho que essa questão cultural que eu passei na Ucrânia, assim, foi sensacional. Coisa que eu levo assim vou levar para o resto da minha vida, coisa que ninguém pode tirar de mim, né? Então foram dias sensacionais. É claro também que teve momentos difíceis, né? Como enfrentar lá menos 20 graus, você tem que se adaptar ao idioma, você tem que saber lidar com as dificuldades que uma mudança de país envolve, ainda mais países tão distintos assim, né? Mas foi uma experiência sensacional, cara. E aquilo, né, cara? A partir do momento que você tem essa inteligência para poder trazer isso a seu favor, você cresce como cidadão, como ser humano. O que você falou, você passa a enxergar a vida diferente, né? Tem muita gente, e a gente, eu por ter vivido, você por viver até hoje, a gente sabe muito bem que existe. Eu tenho amigos, você deve ter também, que vão, né, e que passam dificuldades de verdade, não aguentam, não suportam, talvez faltando um pouco dessa flexibilidade de, cara, tá difícil, mas eu vou porque vai ser bom para mim. Então, assim, é tenso, não é tão simples como todo mundo acha. Que tá jogando futebol, tem um bom salário e é reconhecido na rua. Mas é reconhecido por quê? Mas a galera te valoriza por quê? Por que quando eu passo na rua ninguém me dá bom dia? Por que eu quero falar no inglês e eles não falam inglês? Então, você ter esse reconhecimento, né, de entender que eles são fechados por algum motivo e você entender isso. E, não, beleza, é história, é a cultura deles, é assim, né? Eu vivi um pouco isso quando eu fui com 17 anos para a Itália, cara. O povo bastante fechado, o povo bastante... A gente aqui brasileiro muito receptivo e muito sorridente e muito sempre feliz, mas lá eles são felizes também, né? Mas de uma forma diferente. Eles do jeito deles, do jeito deles, diferente. Né? Do jeito deles. Eu acho muito bacana, cara. Eu acho que a gente tem que ter esse respeito realmente, sabe? E uma coisa que eu aprendi muito é fazer das adversidades um aliado nosso. Porque você tem duas opções. Quando chega a adversidade, ou você se abate, se enfia no buraco e desiste, ou você tenta ajudar a pegar aquela adversidade e levar ao seu favor, te favorecer, né? Imagine nós como jogadores, se em cada adversidade semanal ou num jogo que a gente perde, a gente se enfia no buraco. Não. A gente tem que sempre se renovar a nossa força, a gente tem que sempre usar aquela dificuldade que nós temos para nos fazer cada vez mais forte. E por isso que muitos desistem, né? Exato. É o que a gente... Uma frase famosa dentro dos vestiários, né? O futebol é bom porque após uma derrota... sempre no próximo jogo você tem uma oportunidade de reverter a situação e que fique tudo bem. E nesses casos é a mesma coisa. Estou infeliz, mas por quê? Sempre tinha um outro dia de treino,
ou um algo a mais que você poderia fazer dentro dos seus costumes ali fora para que fosse diferente? E se não tivesse a inteligência de conseguir absorver isso e aplicar no dia seguinte, vai ficar cada vez mais retraído e uma hora explode e acaba voltando, e o que você falou, desistindo, né? Essa é a grande verdade. Irmão, e agora vamos trazer agora pro Leão a resenha, porque não sei se tu sabe que eu tive uma passagem curta aí, né? Tive uma passagem curta pois aí. Eu tô lendo os comentários aqui, o pessoal, pô, o Bedão jogou no Avaí, e tal. Bacana, Joguei, não sabia. Cara. Joguei, fui bem aí no Avaí. Fui do Paraná pro Avaí, foi em 2005, 2006, 2005, se não me engano, 2005. E a gente tinha um time, cara, um time competitivo, um time bom pra caramba. Mas aí aquelas coisas de futebol que você sabe como é que é. Na época o clube fechou uma parceria com uma empresa de São Paulo, que eu não me recordo o nome. E aí chegou um treinador com 12, 15 jogadores junto, que fazia parte da parceria ali, né? E aí a gente que estava ali inserido no trabalho desde o estadual, acabou que a gente perdeu um pouco de espaço e tal. E aí eu fui para Portugal, aí eu fui para Leiria. Mas foi uma passagem, pô, sensacional. Floripa, Avaí, para mim, foram 6, 7 meses. O estadual praticamente todo. E tenho um carinho, tenho minha camisa guardada do Avaí guardadinha ali. E tenho um carinho muito grande. Desculpa. Não, eu ia falar que eu sou meio suspeito para falar de Avaí, Floripa. Sou meio suspeito para falar daqui. Cara, as pessoas me perguntam, me questionam, qual foi o melhor lugar que você já morou, não só de beleza, mas assim, de pessoas, de receptividade, de educação, de um contexto de uma forma geral, né? Tem 2 lugares que eu falo, só que são até bem parecidos, assim. Eu morei nas Canárias, né? Nas Ilhas Canárias, que é lá em Las Palmas, que é bem parecido até com Floripa. Eu acho que talvez essa semelhança ajude, mas igual a Floripa, realmente, cara, é um lugar sensacional, as pessoas são sensacionais, né? O carisma do clube, por exemplo, do Avaí é muito legal, a proximidade do torcedor com o clube. E eu queria que você falasse um pouco se é que você falou que é suspeito para falar, um pouco dessa sua conexão com o clube. Você já está aí já há muitos anos, como eu disse na nossa legenda da nossa live, você é um líder nato desde os 17 anos que eu te conheço. E como é que está sendo esses anos de passagem aí com essa família linda que é a galera do Avaí, irmão? Tá trazendo essa tua experiência, essa sua bagagem? Eu cheguei aqui em 2016, né? 2016, eu estava para completar 33 anos. E para você ver como as coisas funcionam, né? Muita gente, assim, quando eu cheguei da imprensa, falava, pô, o Betão tá vindo para se aposentar, o Betão tá vindo para se encostar e tal. Isso em 2016, né? Eu estava vindo da França, então uma passagem que eu tive na França, e muita gente querendo fazer essa imagem minha sem me conhecer, né? De repente só me conhecia por ouvir falar e tal. E eu tô aí, cara, para me aposentar desde 2016. Foram passando aí 16, 17, 18, sempre fininho, 19, correndo 20, pra caramba, 21. Dando duro em todo mundo. Vamos chegar, vamos pegar, vamos que vamos. Pois é. Tem que correr. E aqui, assim, claro que a gente passou por momentos tristes aqui, né? Mas felizes também, como 2 acessos, 2 campeonatos catarinenses também. E eu sou tão feliz aqui nesse lugar, assim, graças a Deus, que eu sinto que é uma cidade que me traz paz, sabe? E minha família, nós decidimos mudar para cá. Nós somos de São Paulo, mas já fixamos residência aqui, independente do que aconteça, né? Se vai seguir no futebol, se não vai. A nossa residência agora vai ser aqui em Florianópolis. É igual você falou, aqui é um povo acolhedor, é um povo que faz você se sentir bem, né? É uma cidade segura. Eu vejo assim que muita gente que é daqui, os manezinhos, né? Eles falam que Florianópolis mudou muito, que está mais perigosa, mais movimentada e tal, mas pra gente que vem de São Paulo, que vem do Rio, de cidades maiores assim, né? A gente acha aqui um paraíso, cara. Que pra gente aqui é um lugar sensacional.
A gente pode andar com o vidro Verdade. aberto de carro, que não tem problema algum. As pessoas são muito respeitosas, assim. Então, eu posso dizer até pela minha esposa e pelos meus filhos, a gente é muito feliz mesmo de estar passando esses anos aqui em Florianópolis. E com certeza é um lugar que o Avaí e a cidade vão ficar marcados para a gente para sempre, né? O carinho que o torcedor tem por mim, o respeito. É o que eu falo sempre também, né, Boliano? Muitas vezes, assim, a gente não precisa estar no lugar que nos dê o melhor salário. A gente precisa estar no lugar onde a Exato. gente é querido, Te onde a gente faça se sente bem. bem, né? E aqui eu sou muito, muito tranquilo, muito feliz, me sinto muito bem. Até nos momentos mais difíceis aqui eu me senti bem, sabe? Então é um lugar que eu tenho muita satisfação de estar aqui. Isso não tem preço, né, irmão? E o que eu vejo, eu, né, como eu, Alberoni, minha opinião, eu fico feliz e nada mais que uma conclusão, né? Uma consequência, na verdade, não digo nem conclusão, uma consequência de tudo isso que a gente está falando, né, cara? A gente está já 30 minutinhos batendo papo e dificilmente você vê hoje um profissional de futebol que perdure mais de 2, 3 anos em um clube, assim, em 1, 2 anos, né? Existe uma rotatividade enorme, como você disse, os resultados dentro de campo, eles às vezes são de vitória, às vezes são de derrota, faz parte do futebol, né? Mas essa sua continuidade aí de já 5 para 6 anos dentro do mesmo clube, só mostra e ratifica tudo isso que a gente conversou do seu profissionalismo, desse seu caráter e personalidade que você é. Eu só tenho a agradecer a poder agora um pouco mais próximo para a gente estar batendo esse papo da sua amizade, né? A gente já se conhecia, mas futebol tem isso, mas existe esse respeito isso eu amo no futebol, que é esse respeito dos colegas de profissão, né, cara? Que a gente sabe o que cada um passa, o que cada um vive. Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo nosso bate-papo, agradecer muito pela galera que tá assistindo aí. Você provou mais uma vez para mim, eu tinha essa visão e agora mais ainda, e te seguindo lá e seguindo seus vídeos, só tenho a te dar os parabéns pelo grande ser humano, grande cara que você é. Beleza, irmão? Então, eu queria Cara, te eu que agradecer. agradeço, Alberto, eu que Infelizmente. agradeço, cara. Não, beleza, irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te lembrar, vou dar uma olhada no calendário, vou te lembrar quando vier jogar contra o Botafogo ou quando algum parceiro de repente for jogar contra você aí, para te lembrar da camisa, para a gente poder fazer essa rifa aqui e contribuir com a execução de botar para andar aqui a escolinha aqui na comunidade aqui onde eu moro. Cara, eu que agradeço, Alberoni, porque assim, futebol é bacana, mas é legal quando tem essa proximidade, sabe? Para as pessoas conhecerem um pouco mais da gente, não somente como jogador. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes, como a gente é um alvo muito fácil, né? Hoje, ainda mais com rede social, a gente é alvo muito Exato. fácil de apontar de dedo, de crítica, de xingamentos, enfim, diversas coisas. Só que as pessoas fazem tudo isso sem saber como as pessoas são verdadeiramente, né? Então, esse bate-papo, essa troca de ideia, essa troca de informação, eu acho muito bacana que a gente mostra para todo mundo que nós somos como todos, né? Temos as mesmas paixões, os mesmos desejos de todos. E temos esse algo a mais a passar também para as pessoas. Então, te parabenizo, né, por esse projeto seu, dessa troca de ideia com os jogadores. Eu acho que isso é muito bacana, esse espaço que você abre. Parabéns também pelo seu projeto, conte comigo, independente se eu for jogar aí ou não, né, se por algum motivo ou outro eu não puder ir para o jogo, eu vou te mandar a camisa com o maior prazer, que a gente tem que... Ó, minha mãe, manda um beijo para sua mãe. Minha mãe está assistindo aí também, ó. Um beijo, mamãe, te amo. A Pietra trabalha comigo também, fala pro Betão mandar um abraço para mim, corintiana roxa. Um abraço, Pietra. Mas é isso, meu mano, conte comigo sempre, tá? E lembrar a galera também que tem muitas pessoas, muitos jogadores que são bacana também, só que infelizmente não se expõem por N motivos, cada um no seu motivo, né?
mas que procurem saber, conhecer um pouco mais as pessoas, que tem bastante jogador inteligente, bastante jogador com história de vida bacana, e isso só vai trazer admiração para todos aí. É isso, irmão. Faço das suas palavras as minhas, você sempre se posicionando muito bem e só tenho que te agradecer mais uma vez. E ó, um grande abraço, boa sorte. Tô torcendo pra caramba para 2 times subirem, é fato, né, que estão na Série B. Eu tenho minha história aqui no Vasco por conta da base e tal, mas o Avaí, como eu te disse, é um time que eu tenho, assim, nossa, que eu guardo excelentes lembranças, então tô na torcida aqui por você, pelo Avaí também, e um grande abraço, fica com Deus, e mais uma vez só tenho te agradecer e te engrandecer também pela pessoa e pelo ser humano que você é. Valeu, irmão? Valeu, irmão. Tamo junto. Conte comigo sempre, tá? Forte abraço aí. Beleza, irmão. Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau, irmão. Valeu, tchau, tchau.